O título dessa mensagem é Unção para formar líderes. E, irmãos, é claro que a gente tem que ter uma unção para formar líderes. Essa unção de paciência, né? Tem que ter muita paciência. Ai, Jesus, quantas madrugadas, quantas vezes eu já passei até 2 horas da manhã falando, conversando, discipulando. E isso para mim não foi um peso, nunca será um peso. Mas precisamos dessa unção. E a unção para formar líderes, nós adquirimos no altar. Eu estava vendo assim, falei, meu Deus, Deus estava falando comigo ali. Eu estava escrevendo rapidamente uma palavra que Deus estava falando muito, ardendo no meu coração. Deus estava falando muito claro no meu coração. E Deus estava falando assim, ali, que eu estava ali. E Deus estava falando assim, a chama não pode apagar. A chama não pode apagar. E Deus estava falando, você está vendo? Você lembra o tempo de Elias? Eu não vou pregar essa mensagem, mas Deus estava falando ali, o Espírito Santo. Você lembra o tempo de Elias? Por que o povo estava cocheando entre 2 pensamentos? Porque não havia altar. E quando não há altar, o povo fica cheio de dúvida, o povo começa a desanimar, a chama começa a diminuir, a paixão começa a diminuir. Isso é muito perigoso, gente, muito perigoso. A paixão por almas, a paixão por vidas, a paixão por Jesus. Ai, Deus estava falando sobre adoração ali no meu coração, quando o irmão falou, vamos adorar, cantamos aquela canção, e Deus falando sobre adoração. Irmãos, Deus estava falando assim, está vendo, nós precisamos aprender a adorar. Sabe, e eu falei, Senhor, eu vou chegar em Manaus, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algo. Eu vou fazer só os 2 louvores, só instrumental. Só instrumental. Só para a igreja. E levar o povo a adorar. Nós temos que chegar nesse lugar para adorar. Nós temos que, ai meu Deus, eu sou um que precisa aprender a adorar mais, sabe? Esse momento nós chegamos aqui, nós precisamos adorar. Quando a igreja, quando o líder de louvor, sabe, querido, às vezes a gente sente que a gente está fazendo uma força. Vamos lá, gente, abra a boca, dê glória a Deus, manda um beijo para Jesus. Mas isso é muito legal, parabéns, é isso mesmo, líder. Mas sabe, queridos, não pode ser. Já pensou a tua mulher falar assim, amor, olha, me dá um beijo. Ah, amor, agora não. Entende? Você ficar pedindo para ser amado, me ama, amor. Não, quando você casa, você já casa apaixonado por ela, né? Uau, eu sou muito apaixonado pela minha esposa, eu amo a minha esposa, eu brinco muito com ela, estou sempre beijando, agarrando ela em casa, agarrando ela no carro, né? Mas isso é para reunião de casais, vamos lá. Então, queridos, precisamos adorar, gente. Você quer ver uma coisa? A falta de adoração na igreja é a prática que nós muitas vezes não temos em casa e precisamos ter em casa. Vamos botar um louvor. Qual foi os últimos dias? Qual foi o último dia que você chorou na presença de Deus, adorando? Então isso Deus está falando para mim, para comunidades lá, tá, gente? Vou levar isso para lá e eu vou sair daqui em crise. Mas vamos lá, a unção para formar líderes. A unção para formar líderes. Como você se sente quando alguém está crescendo muito e está rompendo? Quando alguém está crescendo muito e está rompendo.
Você fica feliz ou fica com inveja? Você vê alguém crescendo, chegou na igreja agora, uau, o cara está rompendo, está crescendo. Você fica feliz ou fica com inveja? Já viu naquelas empresas que o cara chega, está 20 anos lá, 10 anos, 5 anos, aí chega um funcionário, o cara chega arrebentando e ó, aí de repente o cara, vamos puxar o tapete desse cara. Infelizmente no mundo é assim lá fora, as pessoas querem puxar o tapete. O cara está rompendo, ó, não vamos dar o pulo do gato. Eu já trabalhei em empresas, eu sempre trabalhei em gráficas, que o pessoal não, teve um tempo da minha vida que o pessoal não me ensinava, não. Eu queria, o que é que você... isso é muito difícil, mas eu fui sempre muito curioso. Eu entrei, eu fui lá, eu aprendi, eu procurei aprender. Não para tomar, querido, nós temos que entender que não estamos na igreja ou em qualquer lugar para tomar a vaga. Tem vaga para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Se alguém começa a se destacar, então nós temos que dar glória a Deus. Deus está levantando essa pessoa. Deus está levantando essa pessoa. Deus está usando essa pessoa poderosamente. Essa pessoa está sendo destacada. Por que ela está destacada? Alguma coisa essa pessoa está fazendo de diferente de você. Talvez esteja mais orando, o altar dele é mais tempo, esteja queimando mais lenha no altar, está buscando a Deus. Ele não abre mão do seu relacionamento com Deus. Você lembra? Todos os anos nós prometemos, esse ano eu vou buscar a Deus. Esse ano eu vou mudar. Esse ano, Senhor, 2016 será o ano em que eu vou fazer diferente. Senhor, esse ano eu vou emagrecer. Né? E você engordar mais um pouquinho. Está entendendo? Nós nunca realmente cumprimos aquilo. E nós precisamos, queridos. Nós temos que ter cuidado. Agora, você fica feliz ou com inveja? A nossa atitude vai fazer toda a diferença. Quando eu me alegro com o crescimento do meu irmão, então a minha atitude vai fazer toda a diferença. Eu vejo o irmão crescendo, então o que eu tenho que fazer? Jogar o que nele? Água ou fogo? Fogo, né? Amém, irmão, é isso aí. O irmão, olha, deixa eu contar uma experiência. Deus fez isso comigo e tal. Aí tu, também aconteceu comigo também, irmão. Né? Isso aí que ele converteu agora. Quando ele tiver 20 anos de convertido, ele vai ver. Ô, irmão, misericórdia. Isso é o fogo do novo convertido. Irmãos, já viu alguém falar? Isso é o novo convertido é assim, cheio de fogo. E o velho convertido? Né? O fogo não se apaga, irmão. O fogo não pode apagar. Amém? Precisamos manter a chama acesa. Então, eu tenho que me alegrar com o crescimento do meu irmão. O rei Saul não foi um bom exemplo. Ele teve uma má atitude em relação a Davi. E isso foi reprovado por Deus. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. O que aconteceu? Eu estava falando sobre Davi. Quem era Davi? Um menino, um jovem, que cuidava muito bem das suas ovelhinhas. Quando via um leão, eu não sei, ele matava o leão. Ele disse que matou o urso. Já pensou, cara? Já pensou? O cara está ali novinho, o Saul está com 150 anos de ministério, e o cara chega assim, eu matei o leão. Mas como, cara? Está doido? Esse cara está mentindo. Eu matei o urso. Sabe, queridos, o que Deus quer fazer? Deus, Ele quer usar, sim, pessoas simples, humildes, que vão matar o leão e vão matar o urso. Pessoas que vão
que estão cuidando bem do seu rebanho, da sua igreja, das células, das suas células, dos seus grupos familiares. Sabe, queridos, nós precisamos matar o leão e matar o urso. E sabe onde a gente vai matar? É ali onde Deus tem colocado, meu irmão. Deus te colocou naquela célula, naquele grupo familiar. É ali que você vai matar o leão. É ali que você vai matar o urso. Amém? É ali. Por que você vai matar o leão? Porque é um desafio você crescer, é um desafio você multiplicar, é um preço. E o que Davi fazia era isso. Ele matava o leão ali, matava o urso, ficava lá. Ele não aparecia para ninguém. Ele estava lá atrás das malhadas. Os irmãos dele já estavam todos eles lá. Todos eles já estavam lá na frente. Nós somos o povo que Deus levantou. Verdadeiramente somos livres. Já estavam lá. Amém? Mas Davi não, estava lá. Tocando a sua harpazinha. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como eu dependo do Senhor. Ai de mim. Sabe, queridos? Entende? E muita gente estava lá na batalha. De repente, Deus permitiu que ele tivesse uma experiência poderosa, aonde o Golias estava lá. Golias estava lá, desafiando o exército, desafiando todos os irmãos, desafiando todos os caras que sabiam de tudo, todos os caras que eram adestrados já na guerra, homens já experientes de guerra, homens experientes da guerra, homens que estavam lá, religiosos, sabe? Sabe, querido, quando o cara é religioso, muitas vezes o cara é religioso, os Golias estão ali desafiando, e a atitude dos religiosos, sabe qual é? Peraí, não é bem assim, vamos lá, olha, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer, e o Golias está ali no teu pé, anos após anos, e você não toma uma atitude, uma decisão, e é isso que acontecia lá, e o rei Saul, ele é um cara que, a atitude dele era tão natural que ele dava até um prêmio para quem matasse o gigante, ia casar com a filha dele. Olha, vai casar com minha filha. A coisa estava muito natural, mas ali havia um menino lá atrás. E aquele menino então, derruba aquele gigante. Quem é esse? Não, isso aí, vem cá. Você vai fazer parte aqui da minha equipe pastoral. Vem cá. Vem cá, Davi. Então, Davi agora começa a fazer parte da equipe ministerial de Saul. Por quê? Porque Deus tirou aquele menino lá, e no meio de tantos outros que estavam já na frente, Deus então o levantou. Deus então fez com que ele aparecesse. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, não se preocupe em aparecer. Não se preocupe, não importa aonde talvez você esteja trabalhando, no lugar mais distante, talvez você nunca foi mencionado o teu nome, mas eu quero dizer nessa noite que Deus conhece você pelo teu nome. Amém? Ele te conhece pelo teu nome, Ele está escrevendo toda a tua história. Não se preocupe com os holofotes, ou não se preocupe se um dia você vai ser um cara de sucesso ou não. É Ele que vai fazer, é Ele que vai levantar. Só faça a sua parte, vai matando o leão, vai matando o urso, vai adorando, porque na hora certa Ele vai te colocar em lugares altos. Amém? Então só dependa dele. E ali Davi estava lá, Saul. De repente, esse camarada vai fazer parte da minha equipe. E vamos lá, olha aqui, camarada, está aqui, vamos lá. E de repente, Davi começa a se destacar. E esse foi o problema. Porque ele se destacava, não porque ele queria aparecer, mas porque Deus estava com ele. Quando Deus está com você, meu irmão,
não tem como você não aparecer. Mas o segredo é você, quando aparecer, não deixar que seja você. Não pensa que que foi ou que é através do teu braço forte. Não pensa que é através da tua sabedoria natural, do teu intelecto, da tua faculdade, do que quer que seja. Pense uma coisa, é Ele que faz a diferença em minha vida e na sua vida. É Ele que vai fazer a diferença. Amém? E o que aconteceu foi que Davi começou a se destacar. Em 1 Samuel, versículo 18, 6, diz assim: sucedeu, porém, que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres dançando cantavam, umas para as outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares. Que lhe falta, senão o reino? Você entende? Agora, quem era aquele cara? Qual era o coração de Saul? Não entendia. O coração de Saul, interessante que Deus havia chamado ele. Deus havia chamado. Eu sei que Deus colocou um rei sobre Israel, não era realmente a vontade de Deus, mas o povo ficou pedindo: queremos ser igual a todos os reis da terra. Então Deus havia chamado Saul, então Deus ungiu Saul. Ele recebeu aquela unção. Mas ele não entendia que Deus o chamou para fazer uma história em Israel, para juntar o seu povo, para que a glória do rei, a glória do Deus de Israel não fosse para o rei, mas fosse para o rei Jesus, fosse para o seu Deus. Amém? Esse é o problema de muitos líderes. Esse é o problema de muita gente. Esse é o problema, tem muita gente que não consegue e não sabe administrar aquilo que Deus, ou a posição que Deus tem colocado, ou está colocando ele. E o que acontece? O coração de Saul se inflamou. Que? Só milhares para mim? Eles já estão atribuindo milhares para mim e 10 milhares para Davi. Sabe, queridos, não importa se você está crescendo, o quanto você está crescendo, se você está crescendo ou multiplicando apenas uma vez, dê glória a Deus. Se você está multiplicando 10 vezes, 5 vezes, dê glória a Deus. Só que a questão está no coração da pessoa. Se você está multiplicando pouco, então vamos abrir os nossos olhos. Senhor, o meu irmão multiplicou 3 vezes mais, 10 vezes mais do que eu. Ele tem multiplicado muito. E a atitude, como eu falei, está no coração. E qual deve ser a nossa atitude? É aprender com quem está crescendo. É aprender com quem está multiplicando. Sabe, queridos, essa é a diferença. Se a sua célula não está crescendo, o seu grupo familiar, então vamos lá aprender com aquele irmão, com aquele setor. Vamos lá saber, meu irmão, qual é o segredo. Eu estou sabendo que você tem algumas estratégias poderosas, que você está ganhando centenas, milhares de pessoas, que você está multiplicando de uma forma muito legal. Me ensina aí. Sabe, querido, nós fazemos isso na comunidade. Olha, lá em Manaus, nós temos 5 regiões
a região que cresce mais do que a outra, vai crescendo, vai multiplicando. Eu falo, queridos, nós damos a estratégia, mas se sua região não está crescendo tanto, ao invés de você ficar com inveja, com ciúmes, sabe, vai lá e diz: qual o segredo? Eu quero crescer também. Essa deve ser a nossa atitude, sempre procurar aprender com quem está crescendo. Amém? Só que Saul ficou com inveja. Qual foi a atitude de Saul? Perseguir. A atitude de Saul foi perseguir. Ah, é? 10 milhares para ele? Foi se sentir ameaçado. Vai tomar o meu lugar? Não se sinta ameaçado, porque quem institui é Deus, é Ele que levanta, é Ele que abate. Vai depender do nosso coração, da nossa atitude. Davi, então, a atitude de Saul, ao ficar com ciúmes, é o retrato do que acontece com muitos líderes, ministérios que não têm a visão para formar líderes de sucesso. Isso aguçou o ego de Saul, o que o levou a perseguir Davi. Então, começa uma perseguição dentro do próprio igreja, dentro do próprio reino. Saul não tinha visão de reino. Irmãos, nós estávamos cantando aquela música, da unidade, né? Precioso, irmão, é essa música, né? Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. É verdade, um alto preço. Mas, sabe, queridos, nós precisamos pagar um preço também de unidade. Dentro do nosso casamento tem que haver um preço de unidade. Eu preciso saber, eu preciso morrer, eu preciso reconhecer os meus erros, eu preciso pedir perdão à esposa, pedir perdão ao marido, eu preciso reconhecer quando eu estou errado. E o problema é que muitos de nós não reconhecemos. Há casais que preferem separar. Vamos separar porque não dá certo, ela não se humilha. É ele que não se humilha. Que é isso, gente? Nós vamos nos separar porque não compartilhamos incompatibilidade. Que é isso, meu irmão? Eu falo com muito amor e carinho, eu faço lá em Manaus, falta de vergonha só. É falta de vergonha. Cara, tem que tomar vergonha, sabe, que ele dizia assim: Deus, espera aí, eu tenho que me humilhar. Vem cá, esposa, quero te pedir perdão, que eu não tenho sido um bom marido para você, eu quero ser melhor. 2016, vamos renovar nossas alianças. Eu quero ser melhor marido para você, eu quero ser melhor esposa, eu quero ser melhor filho, eu quero ser melhor pai, eu quero ser melhor discípulo, eu quero ser melhor discipulador, eu quero ser melhor pastor, eu quero ser melhor, sabe por quê? Para a glória de Deus, amém, querido? Então depende de quê? De nós, depende da nossa atitude. Nós somos carnais, nós somos humanos, mas nós somos de barro. Nós somos de barros, né? Então, precisamos entender que o segredo para ir tudo bem é humilhação, é se humilhar. É muito fácil, irmão, se humilhar diante de Deus. Deus, o cara lá e chora, e grita, e rola. Agora vai se humilhar diante do irmão. Não. Aí não. Entende? E, interessante, a gente pode ver essa atitude de Saul. Não reconhece. Olha como terminou Saul.
a vida dele foi triste, o término do seu ministério. Então, qual foi a atitude dele? Ele começa a perseguir Davi. Perseguir. E ele persegue. Davi, então, se refugia em uma caverna. E junto com ele foram todo tipo de homens. Pessoas amarguradas, endividadas, pessoas que estavam desesperadas, né? Davi então começa a cuidar de todos eles. Sabe, queridos, interessante, Davi foge, e lá na caverna de Adulão, aqui no 1 Samuel 22, versículo 1, diz o seguinte: depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e havia com eles cerca de 400 homens. Agora veja bem, você imagina Davi, no momento mais de crise, no momento mais de crise dele, de perseguição, no momento mais difícil, lá na caverna de Adulão. A caverna de Adulão simboliza a igreja, a célula. Vem um cara lá desesperado. Vem um cara lá que está a ponto a suicídio. Vem um cara lá que estava depressivo. Vem um cara lá que está desanimado, seu casamento quebrado. Vem um cara lá que, diante da sociedade, ele está desprezado. Ele está desacreditado. Imagina um cara desse. E foram esse tipo de pessoas que foram atrás de Davi. Então Davi podia dizer assim: não, eu não tenho cabeça para isso. Eu não tenho cabeça para cuidar de vocês. Já estou numa crise terrível. Olha a minha vida como é que está. Eu estou sendo perseguido pelo meu líder. Olha só, e vocês vêm a mim. Sabe qual o problema de muita gente? Quando começa uma crise na sua vida, ele diz assim: pastor, sim, querido, eu queria falar para o senhor que eu queria entregar a célula, porque as coisas andam difíceis lá em casa, e nós estamos numa luta terrível, e eu acho melhor entregar a célula. É muito fácil entregar a célula, meu irmão. Como é que você vai entregar a célula? Como é que você vai entregar o teu grupo, onde Deus se colocou? E agora você está passando por perseguição, por lutas, por dificuldade. É nesse momento, meu irmão, é aí que Deus quer provar você, meu irmão. Amém? Você já viu alguém chegar para o patrão, dizer assim para o patrão: o cara ganha 10, 15 mil reais, 5 mil, patrão, é o seguinte, eu estou numa situação muito difícil, eu queria pedir demissão hoje. Queria pedir demissão do meu trabalho, porque eu estou passando umas lutas aí, e aí eu vou arrumar um outro emprego. Você faz isso? A primeira coisa que o cara faz é querer entregar a célula, é querer entregar o setor. O cara quer entregar a célula, o setor. Não, eu não estou com cabeça para discipular ninguém, porque a situação... Irmão! Que é isso, varão? Que é isso? Mata o leão, cara. Mata o urso. Derruba o Golias. O Senhor é contigo, levanta o altar. Deus está se você está passando pela prova, sabe, querido, preste atenção. Deus quer te levar para lugares mais altos. Pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão. E aí, Davi, então, na maior crise da vida dele, na maior perseguição, na maior dificuldade,
Davi havia perdido o seu posto e agora foram um bando de homens totalmente arrebentados para juntar-se ele na caverna de Adulão. E olha só, é interessante, hoje, em nossas igrejas, temos visto todo tipo de pessoas chegando, pessoas desesperadas, amarguradas. E o que temos feito? A igreja é a nossa caverna de Adulão. O que temos feito? Ah, não posso cuidar de você. Ah, eu estou muito ocupado. Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Irmãos, o reino de Deus, nós temos que ter visão do reino de Deus. Nós temos que entender que o reino de Deus, ele é mais real, ele é muito mais real do que o sistema desse mundo. E quando nós cuidamos do reino de Deus, quando nós abrimos a nossa vida, o nosso coração, o nosso tempo para cuidar do reino de Deus, então Deus vai cuidar de você aqui na terra. Ele vai abrir todas as portas para você. Ah, ele vai, aquele que se levantar por um caminho contra a tua vida, por 7 caminhos fugirão de ti. Sabe o que é isso? Se você estiver, se atentamente obedeceres o Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo aquilo que Ele estiver te direcionando. Ele diz, bendito serás na cidade. Sabe o que é isso? Abençoado serás na cidade. Bendito o fruto do teu ventre. Sabe, a promessa de Deus é para toda a tua casa, para os seus bens, para tudo que você colocar a mão. Ele diz, em tudo que você colocar as tuas mãos, você vai prosperar. Sabe, queridos, se você atentamente observar o que é? A palavra de Deus, observar a vontade de Deus e andar segundo os seus estatutos, há promessas tremendas para a igreja. Nós temos que entender isso, por isso que nós devemos cuidar das pessoas. Sabe quando Deus se agrada? Deus se agrada muito quando alguém cuida do necessitado, daquelas pessoas. Senhor, quando é que você estava preso? Quando é que você estava com fome? Senhor, quando é que você estava nu? Senhor, sabe, queridos, o projeto de Deus, a igreja, é que a igreja tenha esse coração de cobrir aquele que está nu, de cobrir o necessitado, de ir atrás do perdido. Sabe, querido, esse é o papel, o projeto original para nós nessa terra que fomos chamados, é para esse propósito, porque nós não vamos herdar a terra, pelo contrário, querido, um dia nós vamos estar com Ele. Eu estava falando sobre a questão do arrebatamento da igreja, que eu vi nesses dias, estava em Manaus, estava lá, e eu vi um arrebatamento da igreja muito tremendo, é maravilhoso. Você não sabe a sensação de ser arrebatado. Se eu perguntar aqui, quantos querem ser arrebatados? Ah, meu irmão, todo mundo, Senhor, estou aqui o primeiro da fila. Mas eu digo, e aí? Como está o seu crédito? Como está o nosso crédito? Vamos ter crédito para isso. Vamos sim. E eu creio que você tem crédito, porque você é uma boa pessoa, você é um bom líder, você é uma boa ovelha, você é uma pessoa que tem amado o Senhor em primeiro lugar, você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar. Ah, querido, eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o que Jesus está falando? Vinde a mim. Então, esse vinde a mim agora, ele não está aqui em forma de carne humana, ele não está aqui, mas ele está em espírito, ele está no seu coração. Então, quando ele diz vinde a mim, ele está falando assim, ó, as pessoas vão a você, cada pessoa que for a você.
Isso é profético. É cada irmão, vinde a mim, vinde a você, vinde, porque Jesus está ali em você. É Ele que vai aliviar, é Ele que vai curar os cansados. Você é a caverna de Adulão, a tua célula é a caverna de Adulão. É ali que você vai declarar e dizer: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para vossas almas. Sabe, irmãos, pessoas estão precisando de descanso, pessoas estão cansadas, desanimadas, as pessoas estão aí andando só misericórdia, ainda mais com esse país, como está o sistema mundano, corrupto, um sistema maligno. A igreja tem que ser luz, a igreja tem que estar na brecha, tem que estar ali na porta, aonde as pessoas virão até você e elas vão estar encontrando descanso para as suas almas. Amém? Amém ou não amém? Quando estão entendendo, diga amém. E eu pergunto: qual foi o maior desafio? Qual foi o maior desafio de Davi? O que é que você acha? Qual foi o maior desafio de Davi? Talvez você pense assim: foi o urso? Ah, ele venceu o urso. Foi o leão? Ah, ele venceu o leão. Ah, o maior desafio de Davi foi o Golias. O que é que você acha? Qual foi o maior desafio de Davi? Eu digo para você que o maior desafio de Davi não foi o urso, e nem foi o leão, e não tampouco o Golias. Davi, ele tinha habilidade naquela funda. Ele pegava uma pedra ali, ó. Talvez já tenha derrubado muitos inimigos com aquela funda. Talvez já tenha derrubado muitos daqueles que se levantaram contra as ovelhinhas com aquela funda na mão. Por quê? Ele botava uma pedra ali, então o Golias, ele chegou e falou, mirou na testa, e pá! Uma pedra daquela é impossível derrubar um gigante daquele tamanho. Vocês sabem qual era o tamanho do gigante. Ora, é claro que Deus multiplicou em centenas de vezes a velocidade daquela pedra e aquele gigante caiu. Esse não foi o maior desafio de Davi. O maior desafio de Davi não foi o Golias, não foi o leão, nem o urso. O maior desafio foi transformar um bando de fracassados em verdadeiros valentes. Amém? Eu digo isso, o Espírito Santo falou ao meu coração. O maior desafio de Golias, irmão, foi transformar um bando de fracassados, pessoas desesperadas, pessoas desanimadas, pessoas que iam se matar, pessoas que não tinham mais prazer na vida e eram desprezados diante da sociedade. Então Davi ajuntou esses homens da caverna de Adulão. E o que Davi falava para aqueles homens? Qual era a atitude de Davi? Eu creio que Davi, eu particularmente penso assim, que Davi, ele começou a testemunhar da vida dele. Ele dizia assim para aqueles homens, olha, levante a cabeça, você pode. Olha, eu me lembro que eu venci o urso. Eu me lembro que Deus me deu graça e força. Eu peguei o leão pela barba e rasguei ele no meio. Olha, eu estava em tal lugar e Deus me deu vitória. Olha, o Senhor é comigo. Olha, o meu relacionamento com Deus. Deixa eu dedilhar aqui. E eu creio que aquele momento daquela adoração, sabe, querido, o momento que ele adorava a Deus, que aqueles 400 homens fracassados começavam a chorar, começavam a se prostrar diante do Deus de Israel, começavam a se humilhar, e aqueles espíritos malignos saíam da vida daqueles homens.
E o Espírito de Deus entrava sobre eles, e os adestrava, e os transformando em valentes, em guerreiros, e o trazendo ânimo, e o trazendo transformação e mudança. Sabe por quê? Porque alguém começou a testemunhar: meu irmão, você tem o Espírito de Deus, você é um valente, você é um guerreiro, abra sua boca, testemunhe, fale para as pessoas lá fora o que Deus tem feito na tua vida. Amém, amém? Tem gente que tem medo. Você é crente? Que igreja? Comunidade. Aí fica calado. Mas, onde fica a comunidade? Lá no seu lugar. Irmão, não fica com vergonha, não. Não fica com vergonha, irmãos. Você vê que eu sou meio maluco? Eu sou. Rapaz, eu já preguei dentro de shopping e prego para todo mundo. Daqui a pouco vai cair num lado. Eu fui numa loja, eu com minha esposa. Aí comecei a falar, daqui a pouco estava derrubando, Jesus, né? Um estava caindo, o outro estava para lá, eu estava pregando. Eu sou de Jesus, gente. Amém? O poder da vida está em nós. Você sabe quem você é, meu irmão? Você sabe quem você é? Tem gente que não, tem gente crente, rapaz, que anda como um derrotado. Que foi, irmão? Não tem centavo no poço. Rapaz, não fique preocupado com isso, cara. Você não tem? Você tem tudo. Você é filho de Deus. Eu estava pensando outro dia, peraí, eu sou filho de Deus, o meu irmão mais velho é Jesus, a Bíblia diz que eu sou co-herdeiro, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono do universo. Peraí, cara, eu sou também junto com Ele dono de todo o universo. Eu sou dono de tudo. O meu Pai é rico. Sabe, queridos, o nosso Deus é rico, milionário, Ele é dono de todo o universo. Você nem imagina, nós somos herdeiros, irmãos, do reino de Deus. Amém? É isso. Tem que cair a ficha. Como estão entendendo? O maior desafio de Davi foi transformar esses homens. Você, como é que você chegou aqui? Arrebentado, quebrado. Como é que você chegou? Drogado, desanimado, desacreditado. Deus te deu uma identidade. Você tem uma identidade. Você sabe que o pai, quando nós temos um filho, você coloca o sobrenome, né, no teu filho. Israel Souza de Araújo Barros. Israel Souza de Araújo Barros. Agora você imagina o seu Deus. Você, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o teu nome foi escrito no livro de Deus, amém? Como será o teu nome? Você já imaginou isso? Que o teu nome começa como Joaquim, José, Cristo, etc. O teu nome, gente. Você leva o nome de Deus, você leva o nome de Cristo, você é ungido de Deus, você é o consagrado de Deus, você é o separado para Ele, amém? Você tem que acreditar nisso. Eu tenho que crer. E olha só, interessante, em um determinado momento, desejando Davi beber água do poço de Belém. Estava lá Davi,
Eu não sei nem se ele estava com sede. Que ele pensou. Só que talvez o pensamento, já vê aquele pensamento que às vezes o cara fala, puxa, gente, olha, estava lá os valentes tudo cercando ele. E de repente ele, quem me dera beber um copo d'água lá do poço de Belém. Meu irmão, preste bem atenção. Ele só suspirou. Ele só desejou. Então, os 3 que eram fracassados, isso está em 2 Samuel 23, 14, 16, 15. E diz, então os três que eram fracassados, aqueles, sabe, fracassados, desprezados, aqueles homens lá, endividados, que estavam em aperto, esses 3, quebrou o negócio aí, né? Esses 3, como é que é? O meu líder, peraí, como é que é? O senhor quer o quê? Beber água da onde? Qual foi a atitude dele? Não dá não, pastor, o senhor está pedindo coisa demais. Pô, tudo bem, se fosse ali, comprar uma água ali, na esquina, eu ia legal, mas o senhor está pedindo para mim ir lá em São Vicente, onde nós somos, né? Lá, é São Vicente, né? Lá em São Vicente, não leva mal não, tudo bem e tal. Amanhã, pastor, eu tenho que acordar, hoje é segunda-feira, amanhã eu tenho que acordar às 5, o senhor não sabe da minha vida, o senhor não conhece, olha, eu tenho que estar calado. Não dá não, eu sinto muito. Foi isso que eles fizeram? Sabe, queridos, quando aqueles homens ouviram, e apenas desejaram, ouviram o desejo do seu líder, quem me dera beber da água do poço de Belém, beber água, como é que é? Aqueles caras falaram, não, agora, pegaram os seus cavalos, chegaram lá, e pegar a espada lá, mata aí o capeta, tá amarrado em nome de Jesus, pega a água, miserável, aí pegou, e tal, aí corre, pegou a água lá, tá aqui Davi ficou olhando assim, uau, que isso, cara? Davi podia dizer assim, eu sou o cara mesmo, mas não, eu não sou digno. Pastor Márcio, ainda vou crescer. Olha só, muito fácil. Ele fez igual o pastor Márcio, pegou da água de Belém para me dar. Aí ele falou, poxa, Jesus, mas eu sou grande no céu, né? Davi falou, o quê? Peraí. Davi bebeu? Não. Davi entornou a água. Eu não sou digno de beber essa água. Eu não sou digno. E ofereceu ao Senhor. Sabe, queridos, o que é que Deus requer de você? O que é que Deus tem te pedido? O que que Deus tem pedido você nesse tempo? Está pedindo a você? Você sabe o que Ele fez? Por causa de mim, por causa de você? Ele foi lá, desceu e tomou a forma de homem. E foi humilhado. Simplesmente por causa de você, por causa de mim. Por causa de nós. E Ele foi humilhado e cuspiram nele. E humilharam o Senhor, foi desprezado, e Ele foi lá naquela cruz, sofreu as tuas dores, Ele morreu, Ele pagou o mais alto preço por nós, e quando Ele simplesmente pede água para beber do poço de Belém, simplesmente como Ele diz assim,
meu filho, ide fazei discípulos de todas as nações. Ide fazer discípulos. Nós dizemos assim, eu não tenho tempo, não dá, eu estou muito ocupado, não tem como. Eu tenho muitas coisas para fazer. Mas ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Quando Deus, o Pai, chamou e disse, meu filho, eu preciso resgatar os meus filhos que estão lá embaixo. Eu creio que ele imediatamente, como aqueles valentes de Davi, correram de ferro, eu estou disposto a beber água, a dar a minha própria vida por eles. Sabe, queridos, será que nós estamos dispostos a beber água, a pagar o preço? Pense bem. Deus tem nos colocado muitos desafios. Desafios que para nós parece impossível. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Deus tem te chamado para esses desafios.